Domingo, 3 de setembro. Verso para memorizar. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Efésios 6, 9. Conselho aos filhos. Ouça Efésios 6, 1 a 3. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Mateus 18, 1 a 5 e 10. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, é a mim que recebe. Fiquem atentos, para não desprezarem nenhum destes pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles, lá nos céus, veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Marcos 10, 13 a 16. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Pergunta 1. Que conselho Paulo deu aos filhos e como fundamentou esse conselho no Antigo Testamento? Para compreender plenamente o conselho de Paulo aos filhos, devemos imaginá-lo sendo lido nas igrejas da próspera metrópole de Éfeso. A palavra filhos poderia se referir a uma ampla faixa etária, uma vez que os filhos permaneciam sob a autoridade do pai até os 60 anos na tradição grega, ou até sua morte na tradição romana. Contudo, esses filhos eram jovens o bastante para estar sob a instrução dos pais, mas com idade suficiente para ser discípulos em seu próprio direito. Ouvimos Paulo pedir aos filhos, que estavam adorando em congregações cristãs, para obedecer e honrar aos seus pais no Senhor, isto é, em Cristo. Somos convidados a respeitar os filhos, considerando-os discípulos de Cristo, e incluí-los como participantes ativos na adoração. Isso torna a passagem fundamental para a paternidade e para o ministério às crianças. A ordem de Paulo para obedecer não é absoluta. No livro Lar Adventista lemos, abre aspas, quando as ordens dos pais contrariam os reclamos de Cristo, então, embora seja doloroso esse pensamento, devem obedecer a Deus e deixar com Ele as consequências. Fecha aspas. Paulo completou sua exortação aos filhos citando o 5º mandamento, testemunhando o alto apreço que ele tinha pelos 10 mandamentos como fonte de orientação para os cristãos. Ele começou a citação, honre o seu pai e a sua mãe, a interrompeu com um comentário editorial, que é o 1º mandamento com promessa, e então a finalizou, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. O 5º mandamento testemunha que honrar os pais faz parte do projeto divino para que os seres humanos prosperem. O respeito pelos pais, embora imperfeitos, ajuda a promover a saúde e o bem-estar. Como esses versos reforçam a importância das relações familiares?